independentemente da disciplina que possam ministrar. Todas as línguas possuem um dinamismo próprio que as tornam heterogêneas, que as tornam diferentes. A variabilidade linguística presente nas línguas naturais humanas é objeto de estudo da sociolinguística. A sociolinguística é a ciência que estuda a língua da perspectiva de sua estreita relação com a sociedade onde se origina, com os diversos fatores que contribuem para que haja essa variação nos falares, nas diferentes formas de falar de uma sociedade. O uso de uma determinada expressão ou palavra, ela sofre aí variações por algum tempo. E algumas vezes após esse tempo, ocorre a mudança. Quando nós falamos a respeito disso, nós estamos nos relacionando com uma variação linguística bem específica, a variação linguística marcada pela época. E aí nós temos um exemplo bem interessante. Você. Pensemos nas variações que esta palavra veio sofrendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, nessa ordem cronológica, até chegar a essa configuração que nós conhecemos hoje. Vossa mercedes, vossa mercê, vós me se, vossum se, você, o se. Hoje nós utilizamos se, ce, ou vc, com essa linguagem mais adequada às tecnologias, às redes sociais, né, aos canais, aos chats, aos canais de bate-papo, que nós utilizamos tantas abreviações, não é mesmo? A variação linguística também é fortemente marcada por outros aspectos, aspectos sociais, além do tempo, região, idade, sexo, cultura, formação profissional. Então, todos esses fatores são variantes que contribuem para essa variabilidade linguística. E quando falamos do Brasil, essa variabilidade é ainda maior, é ainda mais ampla, não é mesmo? Pensemos aí nos falares do baiano, do capixaba, do paulista. Olha aí uma variante regional, geográfica, né? Nós temos aí esse país multicontinental que traz essas diferenciações aí de estado para estado, de cidade para cidade. Pensemos inclusive no nosso estado, na Bahia, os diferentes falares que compõem esses quase 500 ou mais municípios que fazem parte da Bahia. Sendo assim, a gente destaca aí 3 variações específicas quando a gente fala de variabilidade linguística, de variação linguística, seja pela época, seja pela formação profissional. Um advogado vai utilizar termos comuns, né, do seu dia a dia, do seu ofício, como médico também, né? Então nós temos aí também o contexto que contribui. Se é um contexto mais formal, a forma como a gente se comunica, ela também será mais formal. Se estamos no dia a dia com os nossos familiares, amigos, a nossa linguagem vai ser mais informal, mais livre, mais espontânea. E também essas questões que influem geográficas, né, de região, de espaço, que contribuem também para essa variação mais regional, essa variação geográfica. Seguindo um pouco mais, nós trazemos também algumas outras questões quando a gente fala, né, pensando na disciplina, metodologia do ensino de língua portuguesa, principalmente com foco nas séries iniciais de ensino fundamental, já que o nosso público mais especial para essas aulas é o público das turmas de pedagogia. Alô, pedagogia de Umburatiba, Minas Gerais! Para vocês essa aula, esse vídeo. Então, quando a gente pensa em tudo isso, principalmente no ensino de língua portuguesa, nós precisamos pensar também num outro processo. Esse nosso contato, mesmo através da tela de celular, me deixa um pouco tímida. Então, desde já peço desculpas pelos atropelos aqui. Então, quando a gente pensa no ensino de língua portuguesa, principalmente para as séries iniciais do ensino fundamental, nós também devemos pensar
numa proposta que se fundamente no letramento. Então, o letramento ele é concebido como prática que vai além da pura e simples alfabetização. Rojo já nos dizia, né? Então, a gente precisa entender com clareza as práticas de alfabetização e de letramento. Enquanto a alfabetização refere-se à ação de alfabetizar, de ensinar a ler, de ensinar a escrever, levar o aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica da escritura, da leitura, a se tornar de fato alfabetizado, o termo letramento ele busca recobrir usos, práticas sociais de linguagem que envolvam a escrita, que envolvam esse processo de escrita, de leitura, de uma ou de outra maneira. Mas o que é mesmo letramento? De forma muito breve, de forma sucinta, o letramento ele não pode ser entendido como um conjunto de habilidades técnicas que serão transmitidas, que serão repassadas, que serão ensinadas àqueles que não as possuem. Então, o letramento ele não é ensinado, ele é adquirido a partir de práticas sociais, nas quais vai encontrar base, respaldo, ter um objetivo e a oportunidade de concretizar esse objetivo inicial. Alfabetização e letramento, embora sejam diferentes, embora tragam perspectivas diferentes, em todo esse processo se tornam indissociáveis. Então não se pode desconsiderar a bagagem cultural que a criança possui para que assim a escola consiga transcendê-la nesse processo de ensinar, de trocar, de conduzir, de facilitar essa formação leitora e essa formação escrita. Mais adiante, avancemos um pouco mais, já estamos quase finalizando. É importante também dizer, e aqui a gente traz um pensamento de Stoff, em que ele diz que a alfabetização é um processo que possui um começo e um fim. Em outras palavras, ou o sujeito está alfabetizado, ou ele não está. Não existem pessoas mais ou menos alfabetizadas. Já o letramento não é algo nem ensinado e nem finalizado. Ao longo da vida, o sujeito irá se inserir em práticas sociais, sejam elas de leitura ou de escrita. Importante as contribuições de Stoff para a gente entender como se dá não apenas esse processo de alfabetizar, mas esse processo de promover ao mesmo tempo esse letramento dos sujeitos. E aí eu finalizo, já estou praticamente finalizando, eu finalizo deixando aqui 2 questionamentos. E de modo especial para a turma de Umburatiba, alguns direcionamentos serão passados depois ao grupo da turma, mas eu deixo aqui 2 questionamentos. Considerando a ampla para que possam pensar, reflexionar, e depois nós vamos problematizar essas respostas. Considerando a ampla variação nos fenômenos linguísticos que nós já mencionamos aqui, que posição assumir frente aos procedimentos didáticos, metodológicos do ensino de língua portuguesa? É outro. A escola deve insistir em ensinar a norma padrão da língua portuguesa ou sensibilizar os alunos para a percepção da variabilidade linguística? Então, 2 questionamentozinhos aí para a gente pensar um pouquinho e depois trocarmos uma bola, batermos um papo, problematizarmos essas respostas. E assim eu finalizo deixando aqui uma tirinha de Chico Bento, ele todo pensativo aqui, não é? Em que ele diz assim, e achei extremamente relevante esse pensamento de Chico Bento. Ele foi até compartilhado por uma professora nossa, uma especialista em currículo, quando ela falava, discorria sobre esse processo. Desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar, estudar, que dê valor à minha curiosidade, talento, arte e interesse. Digo não a uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos. E assim, eu termino a minha fala, reforçando aqui
o que Chico Bento acabou de nos chamar a atenção, que nós possamos fazer com que a educação seja de fato libertadora, que ela não apenas ensine a memorizar conteúdos, mas que dê espaço à curiosidade, à criatividade, ao pensamento livre, à curiosidade, ao talento, à arte, ao interesse. Essa é a nossa mensagem. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.